professora e professor! O livro de hoje traz uma questão de fundamental importância para todos os jovens: as transformações pelas quais passam nessa fase da vida. A obra Pra Onde Vão os Dias que Passam é de autoria de Ana Cláudia Ramos e aborda com sensibilidade o processo de crescimento e a busca do autoconhecimento de uma jovem ao completar os seus 18 anos. Em suas páginas, somos convidados a compartilhar os momentos íntimos da personagem, todo o seu processo, meio fantasioso, meio realista, de maturidade. Tudo trazido a nós em formato que se assemelha a um conto fantástico, com personagens místicos e lições de moral. O processo de crescimento da protagonista, encarando o mundo e buscando seu espaço nele, está presente em todo o livro, sendo fundamental para auxiliar os nossos estudantes a entender esse momento tão marcante e turbulento de suas vidas. O contato proporcionado pela obra possibilita uma reflexão sobre a maturidade, entendendo que todas as narrativas são capazes de nos proporcionar momentos únicos em nossas vivências. Vamos conhecer algumas atividades a partir do livro? Antes de iniciarmos a leitura da obra Pra Onde Vão os Dias que Passam, é importante introduzir e debater com os estudantes os seguintes temas: a utilização de fantasias nas histórias, transformando-as em contos fantásticos e suas particularidades, e a potencialidade desse gênero para auxiliar nos processos de crescimento e construção da moralidade que são trazidos na obra. Os elementos fantasiosos servem como alegoria para auxiliar nossa protagonista em seu processo de descoberta interior em sua jornada de crescimento. Esses elementos podem estar presentes na forma mágica de personagens, animais, objetos e situações. E sempre devem ser encarados com um olhar crítico, analisando seu propósito com o desenvolvimento da personagem protagonista. Após essa primeira conversa, peça que os estudantes façam uma pesquisa sobre livros que são escritos com histórias que mesclam fantasia e realidade e compartilhem com a sala. Antes de iniciar a leitura, importante comentar com os alunos e alunas que a obra foca em temas que podem ser difíceis de identificar em uma primeira leitura, como a passagem do tempo e o desenvolvimento pessoal. A aventura narrada está repleta de mistérios, fantasias, problemas que são da vida real ou da imaginação. Isso pode fazer com que os estudantes estranhem esse primeiro contato com a obra. Terminado o momento da leitura do livro, chegou a hora de incentivar os estudantes a criarem seus próprios livros de contos fantásticos. Para isso, dispomos de 2 atividades que podem ser escolhidas de acordo com as particularidades da turma. A primeira atividade foca na produção individual e a segunda na produção coletiva. Vamos lá! Atividade 1. Aqui, os estudantes são convidados a escreverem uma história de ficção com elementos de fantasia. Combine com eles um espaço de tempo para a produção de suas obras. Peça que escrevam focando nos elementos de uma narração e nos elementos da fantasia. No final do período programado, eles devem apresentar suas produções para os demais colegas. Atividade 2. Vamos convidar os estudantes a formarem grupos. Explique que eles deverão definir qual será o objetivo da história, suas características, os personagens, onde se passará a história, quais serão os conflitos e como serão resolvidos. Cada integrante do grupo fica responsável pela escrita de um dos aspectos discutidos anteriormente. Ao final da escrita individual de cada trecho, é hora de voltar ao grupo e analisar a coerência de cada escrita para a inserção no todo, ou seja, como vamos nos preocupar com a progressão temática, com o encadeamento dos acontecimentos e da produção final.
Após cada grupo reescrever e alinhar seu texto, fazendo as revisões necessárias, o conto está finalizado. Professor, peça que cada grupo analise a produção do outro grupo e deem uma devolutiva sobre as histórias escritas. Com o auxílio dos professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, desenvolvam um trabalho de apresentação sobre os temas abordados no livro, maturidade e autoconhecimento. A obra abarca o processo de desenvolvimento da protagonista através do autoconhecimento com elementos místicos e ritualísticos. Por isso, é fundamental trabalhar como esses dois temas são encarados em diferentes culturas, o processo de autoconhecimento e os caminhos para conseguir praticá-lo de forma assertiva. Depois, discuta com os estudantes sobre qual seria a circunstância em que uma pessoa deixa de ser adolescente e pode ser considerada adulta. Essa é uma ótima oportunidade para que os jovens externem suas preocupações sobre o tema. Nessa fase de leitura, solicite que os estudantes façam uma pesquisa sobre outros ritos e rituais de autoconhecimento. Peça que façam uma análise crítica de tais métodos, pensando em qual se encaixaria suas preferências. Foque com eles que o processo de se autoanalisar e observar os pontos de nossa vivência é extremamente difícil e intenso, especialmente nessa fase da adolescência. Atenção! A ideia aqui é que eles devam guardar suas conclusões para si mesmos. Mas, caso queiram, podem também compartilhar com os colegas. Nessa fase, solicite que os estudantes façam uma pesquisa com as demais turmas, com o objetivo de identificar sobre qual âmbito de suas vidas eles se sentem mais pressionados. Peça, após a obtenção de respostas, que eles façam a tabulação dos dados. Se necessário, peça auxílio do professor de matemática e suas tecnologias nessa etapa. Após a tabulação, os estudantes devem pesquisar quais as ferramentas e os recursos que eles utilizaram para auxiliar no processo de autoconhecimento. Pode ser através de atividades, brincadeiras, rodas de conversas, saraus, cartazes, pôsteres, vídeos ou posts. Após identificarem os problemas e os mecanismos de ajuda, peça que elaborem campanhas para serem vinculadas no ambiente virtual e físico da escola, escolhendo a modalidade que melhor atende às necessidades. É importante que fujam das obviedades que rondam o tema. O livro Pra Onde Vão os Dias que Passam é uma obra literária do gênero conto moderno, em que a narradora é onisciente e faz a narração da história da personagem protagonista, Mariana, e sua jornada de autoconhecimento com situações fantasiosas. Em formato de prosa, com vários capítulos e personagens lúdicos, a obra apresenta um enredo linear com continuidade na linha temporal da escrita. Para manter o interesse da turma sobre o tema, apresente a eles outros livros, reportagens, vídeos, sites e filmes que tratem do assunto. Alguns exemplos são os livros O Mundo de Sofia e A Arma Escarlate e o site 4 Rituais que Celebram o Fim da Puberdade. Esperamos que gostem dessa obra delicada e que fala do momento que seus alunos e alunas estão vivendo. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!